Cláudia Alves Scheiner, da Microsoft, senhora Luciana Lancerotti, da Microsoft, e senhor Paulo Simas, da BOS Brasil. Sejam todos bem-vindos. Obrigada. Muito bom dia a todas e a todos. É um grande prazer começar essa conversa tão bacana aqui no SciBiz. Sou o Edson, como a Isabela mencionou, e tenho uma honra de conduzir aqui nessa manhã, todos nós aí, uma manhã fria em São Paulo, né? Esse papo sobre Customer Experience e Innovation. Temáticas que cada vez mais se associam, cada vez mais a gente entende, tanto na academia como no mundo dos negócios, que inovar deve partir de clientes, partir do entendimento profundo, empático, e isso que nós vamos conversar hoje. Nós aqui estamos com uma equipe, não, uma mesa especialmente profunda, especialmente interessante, que eu tenho certeza que todos nós aprenderemos aqui. Vou apresentá-los rapidamente, para depois então passar a palavra e fazer um apanhado do que falaremos aqui, afinal de contas, que conversaremos nesse momento. Iniciaremos com o Paulo Simas, que nos trará uma conversa sobre como entender clientes e, notadamente, não clientes, para desenvolver o processo de inovação que seja uma inovação de valor. Ele partirá, especialmente, do arcabouço da chamada estratégia do Oceano Azul, INSEAD, que todos vocês aqui conhecem. Paulo tem uma extensa experiência nisso como consultor, é hoje presidente da empresa que pode oficialmente conduzir essa temática no país, não é isso? Diversos projetos, muita experiência. O Paulo também tem uma experiência muito rica em tecnologia, notadamente como principal executivo da Philips, como ele deve apresentar e trazer seus exemplos. Posteriormente isso, vou passar a palavra a Luciana Lancerotti. Luciana, diretora de marketing da Microsoft. A Microsoft está com 2 representações aqui, né? E vai ser muito legal a gente conversar. A Luciana trará uma visão de quem está na cadeira principal de marketing e que deve sempre exercer atividades, tanto humanas como tecnológicas, para o entendimento de clientes. O marketing moderno, cada vez mais o marketing de proximidade, marketing que busca um entendimento profundo das pessoas, uma forma de, eticamente, trazer a elas soluções. Vou conversar, então, com a Luciana nesse sentido. Nós, então, passamos a conversa a mais uma colega da Microsoft, a Ana. A Ana, que está nos Estados Unidos agora, não está no Brasil, certo? E que vai nos trazer uma discussão que é particularmente importante no mundo de hoje, que nós falamos de entendimento de Customer Experience, que é a temática da privacidade. Privacidade é, por certo, uma das grandes avenidas de vantagem competitiva, como a Ana destacará, não é isso? Não só limitadores, mas muito mais do que isso. Vantagens competitivas, construção de valor por meio de segurança digital. Isso também, obviamente, toca a temática da ética, não é isso? Trocar com consumidores, compreendê-los, deve cada vez mais ser diante de um mundo que espera sustentabilidade, diante de um mundo que espera humanismo, que espera ética nas relações. Então, nós teremos uma conversa de cerca de 10, 12 minutos cada um deles, nessa ordem que eu mencionei. Depois faremos uma discussão e passaremos a vocês aí para que a gente possa ter uma troca com essa plateia maravilhosa que está conosco. Então, mais uma vez, bom dia. Eu passo a palavra ao meu amigo Paulo. Então, discutirá conosco. Paulo, por favor, se quiser apresentar o seu currículo, ele é tão extenso que nós gastaríamos toda a nossa apresentação aqui. Então, eu fui econômico. Por isso que Obrigado, Edson. Por isso que eu prefiro não fazê-lo. Acho que você já resumiu o essencial. E eu agradeço muito a oportunidade de falar sobre isso, que é um tema para mim que me apaixona, que é o tema de criação de mercados. E por que eu digo isso? Porque mais do que nunca, com a situação do mundo atual, onde você tem a absoluta maioria dos setores com alta competitividade, com margens decrescentes, ou seja, uma briga de foice e facas longas no escuro, como eu costumo dizer, manter a situação atual, mas ao mesmo tempo ser capaz de criar novos mercados, e principalmente de forma não disruptiva, eu acho que isso é uma grande contribuição para a sociedade como um todo. Por isso que eu me considero um evangelista do Oceano Azul. Então, eu gostaria de entrar no tema. Eu preparei rapidamente uma apresentação, até pensando que isso ficará gravado e poderá ajudar aqueles que se interessarem a aprofundar o tema, tá bom? Então, eu vou colocar no ar aqui.
Pois é, o tema é conhecendo os clientes. E eu acho que realmente sempre será necessário você conhecer os seus clientes do mercado atual. Mas as grandes oportunidades de crescimento estão naqueles que nós chamamos de não clientes. E eu começo com essa pergunta, né? Quando você olha essas logos todas aí, quer dizer, desde a Microsoft, a Apple, etc., o papel higiênico, né? Salesforce, o Ford modelo T, o Wikipedia, o que tem em comum essas empresas todas que estão aí? Todas elas têm em comum esse fato. Elas criaram Blue Oceans, ou seja, oceanos azuis, que definição de novos mercados, né? E isso é algo que, nas palavras dos professores Sean Kim e René Monbonne, é fundamental. Ou seja, que no Oceano Azul a demanda é criada, ela é criada e capturada. Ela não se luta por essa demanda. Toda essa estrutura e essa metáfora surgiu do trabalho pioneiro dos dois, depois de 10 anos investigando no horizonte de 100 anos para trás, mais de 150 movimentos estratégicos em 30 setores diferentes. Então, eles conceberam essa metáfora para explicar a realidade do universo de mercado. Então, você tem os setores existentes, que são os oceanos vermelhos, né, onde caracterizadamente você tem movimentos de competição de mercados. E você tem o Oceano Azul, que são setores ainda por serem criados e, portanto, são movimentos de criação de mercado. Sempre, gente, existiu a criação de mercado, ou seja, todos os setores que existem hoje é resultado de alguma empresa, de um visionário que em algum momento colocou no ar, criou um mercado ou criou um novo espaço de mercado e que com o tempo, porque não existe Oceano Azul para sempre, alguns duram muitos e muitos anos, estão durando até hoje, Southwest nos Estados Unidos, o famoso Circo de Soleil, acho que é um grande exemplo, e outros tantos, que apesar das tentativas de cópia, a concorrência não consegue entrar de forma significativa. Outros, como a Netflix, por exemplo, já está realmente navegando, lutando num oceano que se avermelha. E o importante é a capacidade de você criar novos movimentos de Oceano Azul. Quem tem feito isso de maneira notável é a Apple. A Apple hoje é uma empresa de 2 trilhões de dólares de capitalização de mercado, que em 1997, quando perguntaram ao Sr. Michael Dell o que ele faria se fosse responsável, tivesse o poder sobre a Apple, ele disse: eu fecharia e devolveria o capital aos acionistas. Ela valia na época 2,7 bilhões de dólares e estava numa situação muito complicada. E volta o Steve Jobs e o resto a gente já sabe. Mas essa capacidade de criar continuamente movimentos de oceanos azuis é que faz com que entre a concorrência crie um novo mercado e assim por diante. E isso é que nós precisamos fazer. Agora, se a gente desce mais a fundo sobre essas empresas que têm em comum, a gente vê o seguinte: a gente vê que tem 3 elementos que estão por trás. Quer dizer, uma mudança de perspectiva, um novo modelo mental, o foco nos não clientes e na inovação de valor mencionada pelo Edson em sua abertura. Essa mudança de nova perspectiva, eu acho que começa com o Henry Ford lá atrás. Eu não sei se vocês têm ideia de quantos fabricantes de automóveis existiam na ocasião. Mais de 500, só nos Estados Unidos. 500. Porque o automóvel era um objeto artesanal de altíssimo luxo, era feito exclusivamente para os ricos e milionários, era frágil, né? Lembre-se que as estradas eram de terra, para charretes, quebravam, portanto, com uma certa facilidade. Quando quebrava, você colocava num estábulo e esperava chegar um mecânico da fábrica para consertar. Era feito manualmente e era utilizado o quê? Fins de semana. E como imagem, né? Eu sou rico, eu posso ter um carro como esse. Vem o Harrison Ford, ato falho. Vem o Henry Ford e gera completamente uma solução que eu vou voltar mais adiante. Todos esses, eu destaco alguns deles, inclusive a Salesforce, porque vocês veem, isso é aplicável a qualquer organização. A Malásia, por exemplo, aplica de maneira rotineira, já há uns 5 anos, eles têm um projeto de uma iniciativa Blue Ocean a nível nacional. Ou seja, o governo da Malásia tem uma iniciativa Blue Ocean, já tem mais de quase 200 iniciativas implementadas, onde eles buscam o quê? Máximo impacto social com mínimo custo para o país. Ou seja, qualquer organização, B2B, B2C, organização sem fins lucrativos, aí tem a Salesforce B2B,
e etc. Então, esses 5 aí que estão representados, eles não aceitaram a regra do jogo, porque as regras do mercado que existem hoje, elas foram criadas e cristalizadas ao longo do tempo. Ela é fruto de um modelo mental coletivo. É assim, no nosso setor é assim. Não é. Você pode mudar e alterar essa regra do jogo. Você precisa de um processo para fazer isso. E aí entra. Agora, no caso da Pfizer, é muito interessante, porque a Pfizer cria algo completamente que não existia antes, uma solução para a disfunção erétil, com o lançamento do Viagra. E aí me leva, e acho que tem tudo a ver com esse evento, a abordagem proposta pelos 2 professores, o Sean King e a René Mauborgne, com respeito à inovação. Porque hoje em dia é muito comum, se toda vez que alguém fala em inovação, diz, criação, isso tem que ser disruptivo. Não, isso é só uma face da moeda. Você tem do outro lado a inovação não disruptiva e no meio do caminho, entre as duas faces, você tem uma infinidade. E é bom e interessante. Quando você tem uma solução revolucionária para um problema existente, com certeza ela é disruptiva. No outro oposto, você tem uma oportunidade totalmente nova, capturada e resolvida, caso da Pfizer, que cria um mercado. Não existia antes. E no meio do caminho, com maior ou menor grau de disrupção, você tem aí vários. Então aí está a Salesforce, quer dizer, ou seja, são setores que, com ou sem uso da tecnologia, criaram novos espaços de mercado. E veja, essa criação de novos espaços de mercado, na realidade, você amplia o tamanho do setor. Então, vamos lá ver. O segundo é o foco no não cliente. Aí tem uma ferramenta, toda a estrutura e os conceitos desenvolvidos na pesquisa, que no primeiro livro publicado, com Estratégias de Oceano Azul, ali você tem todas as ferramentas analíticas, o processo, e o segundo livro, que é a Transição para o Oceano Azul, o Ocean Shift, vocês veem claramente como aplicá-los. Mas essa ferramenta, que são os 3 níveis de não clientes, ele permite que você faça um zoom out na sua demanda total, para que você encontre qual é o potencial de demanda que você tem. E o primeiro nível de não clientes é muito interessante, porque eles são clientes do setor, mas estão prontos para pular fora. Por quê? Eles têm um nível de insatisfação. Então, o primeiro que entregar uma solução que vai de encontro a essas frustrações, essas necessidades parcialmente satisfeitas, ou ele pula para o barco daquele que está no próprio setor, ou ele pula para o setor alternativo. No setor alternativo, você tem aqueles que simplesmente se recusa a comprar a oferta de serviços ou produtos do setor. Estou sempre falando do setor, o não cliente é do setor, não é o não cliente da sua empresa, né? O não cliente do setor. Ele pode, inclusive, ser o seu cliente. Mas ele se recusa por quê? Pode até ser por razões financeiras, ele não consegue pagar. Mas normalmente tem outras, muitas. E o terceiro é aquele que nunca foi considerado e a maneira como a oferta chega para ele também ele não se identifica e assim por diante. Se a gente olhar o que foi feito, né, o Ford ele apontou para os charretes. Inclusive ele ofertou para um carro que era simples o suficiente, fácil de aprender, você aprendia isso em 2 horas para dirigir, e no final ele estava custando o que custava uma charrete com os cavalos, cerca de $400 na ocasião. Ou seja, aí ele criou, eu posso dizer que aí ele criou a indústria automobilística que hoje a gente conhece, que saiu daquela coisa artesanal, ela foi altamente disruptiva para esses que eram fabricantes artesanais e deu origem a esse setor que é altamente competitivo hoje em dia, vermelhíssimo e tal. Mas ele foi lá no Tier 3, aqueles que ignoravam a oferta. Pô, não interessa. O caso da Salesforce é muito interessante, porque o CRM antes era o domínio das grandes empresas, né? O SAP, Oracle, etc. Ou seja, eles realmente eram as empresas que estão na Fortune 500, as 1000 maiores empresas, esses eram complicadíssimos de entrega. Enfim, ele lança algo que está nas nuvens, foco na média empresa e até mesmo na pequena empresa. Papel higiênico, gente, da Kimberly Clark. O vídeo tem isso é descrito no livro, inclusive, esse caso. Eles resolveram o caso do usuário, pertinho, e isso é muito interessante, porque muitas vezes a oportunidade de criação do mercado não está longe, está ao seu lado. Entretenimento, o circo foi atrás de quem ia ao espetáculo da Broadway, teatro e dança, e traz isso tudo para o Cirque du Soleil. Hotelaria, Citizen M, se vocês não conhecem, esse é um hotel que oferece
a experiência de um hotel de luxo pelo custo de um hotel econômico. Tem já cerca de 28, qualquer coisa assim, de hotéis espalhados pela Europa e Estados Unidos, lançado em 2008 por pessoas que não eram do setor, construída em cima da metodologia do Oceano Azul, e é um sucesso absoluto. O que eles fizeram? Eles criaram um foco na insatisfação dos clientes que frequentavam os 5 estrelas e dos 3 estrelas. E no caso da farmacêutica, absolutamente criaram um mercado novo, que é o do mercado voltado para a disfunção erétil. Cada ponto de dor existente, né, levando sempre em consideração que a percepção de valor do ponto de vista do comprador sempre é: eu recebo um benefício ou uma utilidade que é maior do que o meu preço ou o meu custo total de posse, né? O total cost of ownership. Toda vez que você tem isso, a utilidade, você tem benefícios para os compradores. Quando você tem um ponto de dor, ou ele reduz, quer dizer, eu consumo isso minimamente porque eu não tenho opção, ou ele pula fora. Esse mapa de utilidade do comprador, onde você tem um ciclo de experiência de compra, você pode customizar isso do setor, né? E aqui as alavancas de oportunidade, onde você mapeia as dores e, em função disso, você pode escolher quais dores desbloquear para que você transforme essas dores em oportunidades. Exemplo, a Kimberly-Clark, quando lança a embalagem hoje, que é padrão no mercado, esse tijolinho compactado com papel higiênico, ela resolveu 2 problemas que ela identificou. Enquanto a indústria, o setor estava com foco em desenho do papel higiênico, na textura, a cor, aroma, etc. Ele disse: não, eu vou resolver 2 problemas. A oferta no ponto de venda era confuso. Enquanto lá fora tinha 4 a 5 competidores, aqui tinha 50. Ele resolve isso, né, chamando a atenção, e principalmente porque carregar esse negócio e estocar era uma dor de cabeça. Ele resolveu essas 2 dores. Durou 2, 3 anos até a barreira ser vencida também de tecnologia pelos concorrentes, e inundaram o mercado também, mas hoje era padrão. No caso da Citizenm, eles identificaram, eu vou passar muito rápido por causa do tempo, mas eles conversaram e identificaram as dores, tanto dos usuários de 5 e de 3 estrelas, e montaram uma oferta removendo essas dores e eliminando tudo aquilo que não era relevante para e que só agregava custo. E aí vem o conceito de inovação de valor, que sempre é você dar um salto de geração de valor para os compradores e reduzir o custo para as empresas. E aqui está a curva, gente, que resume o perfil estratégico do Citizenm, é essa curva azul, comparada com os hotéis de luxo e tal, onde você vê a divergência e o foco. Ela é totalmente diferente e ela tem fatores de competição que não existiam antes. Então, de maneira muito assim, rápida e resumida, né, o que eles eliminaram, elevaram, reduziram e assim por diante, criando essa mensagem do luxo acessível, é o que vocês podem encontrar no exemplo. Então, o meu perfil está no LinkedIn. Qualquer coisa que vocês pensem que eu possa ajudá-los, como orientação, dúvidas e etc., ligado ao Oceano Azul, por favor, mandem mensagem. Muito obrigado. Muito obrigado, Paulo. Como sempre, muito didático, muito claro. Obrigado mesmo, e sobretudo os exemplos. Acho que inquietou muito a nossa plateia e a mim mesmo aqui também. Que bom. Obrigado mesmo. Quero passar agora a palavra a Luciana Lancerotti. Muito obrigado mais uma vez, Luciana, por dedicar o seu tempo aqui a esse evento de Saibis. Dá um bom dia aí. Estamos em São Paulo, ambos passando um friozinho, né? Pois é, inesperado, né, Paulo? Eu falo que a gente está com um friozinho fora do padrão para um paulista, né? Mas, gente, primeiro de tudo, bom dia para todo mundo. Prazer enorme, professor, mais uma vez. Obrigada pelo convite. Para mim é uma honra, né? Eu falo que a gente está aqui quase com uma audiência, ouvindo o Paulo colado na tela, aprendendo a metodologia. Fantástico, Paulo. Obrigado por compartilhar com a gente. Prazer. Vou duplar aqui com a Aninha, né? Que é carinhosamente a Aninha, né? A gente trabalha há muito tempo junto na Microsoft. É um prazer enorme. Acho que eu vou só me apresentar super rápido. O professor já também fez uma introdução, mas assim, de uma ordem muito mais humana. É um tema que eu gosto muito de trazer sempre. Acho que antes de ser diretora da Microsoft, eu gosto de falar que eu sou um ser humano que tem 2 filhos, tem uma dinâmica como muitos estão enfrentando, né? Que é a história de, daqui a pouco aparece uma criança, o cachorro late,
tem todo um desafio que todos nós acho que vivemos agora. E eu sempre gosto de trazer uma fala que, assim, que é um prazer poder compartilhar conteúdo, mas a gente sempre tem que ter muita humildade, né? Porque a gente não detém absolutamente todo o conhecimento. Mas o pouco que a gente tem a obrigação como ser humano de trazer para o conhecimento maior. E acho que aqui começa um pouco minha fala, né? Isso tem muito a ver com a missão da companhia. A Microsoft traz muito isso, né? Da gente empoderar as pessoas e as empresas para atingir o potencial máximo delas. E acho que é um pouco aqui que fica o convite. Acho que todo momento que eu falar, eu vou sempre tentar remeter a isso. E aí, eu ouvindo um pouco o Paulo falar, durante o debriefing que a gente fez para vir um pouquinho no painel, o que a gente gostaria de trazer aqui, eu vou tentar, de uma forma simples, trazer a minha fala em dois grandes pilares. Um é o momento da tecnologia, como a gente em marketing traz o impacto disso, e o outro é no aspecto mais humano também, como a gente pode ter esse olhar mais carinhoso, mais empático, que o Edson até colocou lá no começo, para lembrar que no final do dia somos todos seres humanos, independente de ser a empresa ou de ser o cliente no final do dia. Falando um pouquinho aqui, acho que do ponto, o Paulo trouxe, né, a demanda total potencial, né, tão interessante porque ele quebra nos tiers e a gente às vezes trabalha no dia a dia sem muita base teórica, sem muito que a gente olha isso como mecanismos oferecidos, mas isso tem muito a ver com o trabalho que a gente faz dentro de uma empresa de grande porte, por exemplo, como a Microsoft. Eu falo que a grande mudança que a gente passou, acho que nos 5, 6 anos mais recentes, eu tenho 17 de Microsoft, essa questão de um conceito muito legal que a gente começa a falar sobre o conceito de... eu vou, às vezes, tentar fazer em português, porque a gente, com esse excesso de inglês no dia a dia, é uma loucura, né? Que é o conceito do marketing e das vendas modernas. O que significa isso? Há muitos anos atrás, a gente tinha sempre aquele debate entre marketing e vendas, né? Que eu falo, vendas falava, eu trago dinheiro para você, marqueteiro, no final do dia gastar, e eu nunca vejo o resultado disso. Na verdade, acho que isso vem evoluindo de uma forma brilhante. O Paulo trouxe o exemplo de uma das empresas do mercado que vende CRM, mas esse é um conceito, né, de como a gente cria um ambiente de relacionamento com nossos clientes. E eu acho que é quando a gente coloca o cliente no centro disso tudo. A tecnologia, ela não vem para quebrar essa relação com o cliente ou com o lado mais humano, mas sim ela vem para colocar o cliente como tendo a oportunidade de consumir aquilo que ele quer. Então, eu gosto de falar que acho que na evolução desses tempos, a gente, para quem é do mercado de marketing, a gente tinha uma expressão que era o ROMI, que é o conhecido como Return of Investment, é o Return of Marketing Investment. Então, assim, qual é o retorno esperado a partir de uma determinada ação? A gente fazia a mensuração dele em cima de cada atividade. Então, eu vou fazer um evento, quanto isso me trouxe de retorno? Eu vou fazer uma campanha, quanto isso trouxe de retorno? E no mundo de B2B, gente, no mundo de business, né, no commercial, isso não é uma verdade. A gente começou a evoluir essa visão do conceito de marketing e de vendas moderno para um conceito dizendo que a gente é multicanal e multitouch, é multitoque. A gente faz diversos toques em cima de um cliente. Então, se a gente colocar o cliente no centro disso tudo, a gente começa a abordar dizendo o seguinte: cada cliente está num estágio. No caso da Microsoft, a gente tem desde uma microempresa até as maiores empresas, as grandes corporações do mercado. Aí a gente tem, dentro disso, a forma como o cliente quer consumir esse dado. Então, eu, Luciana, gosto de participar de evento. Tem gente que gosta de ler papers, documentos extensos com alta profundidade. Tem um outro que fala, eu só gosto de conversar com um parceiro, com um cara de atendimento, ou com algum outro caso de referência. Então, a gente tem que botar, de novo, a pessoa no centro disso tudo e lembrar quais são os canais que a gente gostaria de fazer isso. Quando a gente faz isso, essa história do multitouch, do multitoque no cliente, com perspectivas diferentes, o que a gente começa a observar? Que não é mais sobre retorno sobre o investimento, não é sobre atividade, como que isso traz de impacto, mas é sobre o impacto no negócio. E aqui que começa, na minha visão particularmente, a história da experiência real do cliente. Hoje, dentro de uma empresa, a Microsoft, de novo, falando que atende diversos segmentos, a gente tem uma gama de produtos e serviços muito extensa. Cada produto ou solução nossa atende um determinado cliente. Desculpa, uma determinada pessoa dentro de um cliente. Se eu quero ofertar um CRM,
eu tenho diversas pessoas dentro da corporação, mas, por exemplo, eu posso fatiar isso e pensar numa pessoa de marketing. Se eu quero oferecer uma plataforma de desenvolvimento, é uma audiência técnica. Se eu quero falar de uma visão do business como um todo, aqui eu estou falando de decisores de marketing. Ou seja, a complexidade é tamanho de empresa e quem é a pessoa dentro do cliente, com diversas soluções, com formatos diferentes do que a gente tem. Quando você coloca isso numa perspectiva de marketing, é o que a gente tem falado tanto do conteúdo personalizado. Eu tenho o direito de escolher o que eu quero consumir para o meu perfil, para o meu momento de maturidade na companhia, para que eu adquira conhecimento, para que eu tome as melhores decisões. Esse, para mim, é o conceito que a gente tem que começar a olhar com muito carinho. Para tudo isso, e de novo, isso eu estou falando em cima de grandes plataformas de relacionamento, é o que a gente fala, vou sempre conectar ao conceito de modern marketing e modern sales, vendas e marketing moderno. Quanto mais eu falo em funil de marketing, né, dependendo da audiência que está aqui, mas quando eu falo de funil de marketing, eu estou fazendo atividades para que eu tenha com permissão, e aí eu vou deixar o gancho para a Ana depois falar um pouquinho sobre a história de permissões dessa pessoa dentro de todas as regras de privacidade que a gente tem que seguir, mas o cliente nos dando o consentimento de coletar os dados dele para que a gente saiba exatamente o que ele está fazendo, o que ele está consumindo, como ele está consumindo, em que velocidade, em que plataforma, em que formato. Isso tudo gera conteúdo. A gente fala que são insights. O engajamento gera um insight para que a pessoa de vendas também possa ter uma conversa mais saudável com o cliente no final do dia. Eu falo que o tempo, hoje em dia, a gente brinca que tempo é dinheiro. O tempo é tudo. Na verdade, não é só dinheiro. O tempo é saúde, o tempo é vida, o tempo é família, o tempo é dinheiro também e é profissão. Então, a gente fala que essa atividade de marketing hoje, olhando para o cliente, permitindo que ele consuma o que ele realmente deseja, faz com que a gente ganhe numa outra perspectiva o tempo do que o nosso vendedor, a nossa equipe de vendas e de parceiro possam olhar, falar, isso daqui é o que o cliente está preparado, eu sei até quem está consumindo determinada conteúdo, determinado serviço, etc., para que na hora que eu ligue para esse cliente, eu possa dizer, eu estou vendo que dentro do que você já consome com a gente, você não tem este tipo de produto, esse tipo de oferta que eu posso te dar. É isso que a gente começa a mudar a perspectiva do cliente. Por isso, assim, eu gosto muito do que o Paulo trouxe, da visão da gente falar que a gente tem outras nomenclaturas, mas no final, quando a gente olha os tiers, quando a gente olha os níveis de clientes, exatamente isso, é quem o cliente, já que consome quase todas as tecnologias, plataformas, serviços que a gente oferece, aquele que está ávido, mas não sabe nem por onde começar, um outro que a gente chama de cliente não conhecido ainda, que a gente tem outra nomenclatura, mas dá para fazer separar, até aquele outro que a gente fala, esse daqui é o que a gente está olhando para frente, vendo o tamanho do potencial de mercado, com nuvem, com inteligência artificial e com tantas outras coisas que estão por vir ainda, que a gente está olhando lá para frente. Então, eu acho que eu gosto muito dessa história da evolução. Então, mais do que nunca, falando em evolução, o cliente no centro. As tecnologias, elas vêm para nos ajudar a ter informação no máximo desse potencial. O que a gente antes falava das brigas de poder entre marketing e vendas, hoje são grandes duplas de trabalho. Cada vez mais a gente como marketing vem, eu falo, lógico, a gente tem que fazer posicionamento de marca, trabalhar branding, essas coisas, mas o nosso foco mesmo assim é o que eu estou gerando de conteúdo para que o time de vendas possa ter uma conversa saudável e o que realmente o cliente precisa no final do dia. Então, acho que essa é um pouco a conversa da experiência que a gente tem trazido. E aí, fazendo um pouquinho o gancho para o lado mais humano, eu falo que a gente tem que olhar para o indivíduo, né? Essa história de colocar o cliente no centro é um pouco essa história do respeito pelo ser humano. Acho que cada um de nós aqui teria uma história para contar de como colocar isso, qual é o impacto que a gente como ser humano quer. E a gente tem, acho que tem diversos exemplos para trazer, mas trazendo, realmente fazendo já uma mudança aqui de posicionamento. A gente trabalha numa empresa onde muitas vezes a percepção é de que é uma empresa distante, fria, a tecnologia já traz isso, é uma corporação monstruosa. Só que aqui fica um pouco das oportunidades que a gente tem também como profissional, como funcionário de uma empresa como a Microsoft,
e como impacto como cidadão no Brasil. O professor já me viu falar desse caso, algumas pessoas já me viram, mas a gente teve, por exemplo, durante a pandemia, acho que alguns fatores de mudança comportamental muito grande, né? Acho que a primeira delas é a história de viver a cultura da empresa. O que é realmente a cultura da empresa? Aquilo que eu conectei lá no começo. Qual é a missão da Microsoft? Empoderar as pessoas e as corporações. Quando a gente ouve o Satya, que é o nosso CEO global, falar, ele sempre fala que a gente deveria se adaptar ao mercado e não o mercado a gente. Então, a gente está aqui para suportar o que o nosso cliente, o indivíduo, no final do dia quer. Desculpa. E aí, quando a gente faz isso, a gente no Brasil, no começo da pandemia, e eu acho que até como um país mais em desenvolvimento, a gente falou, a gente pode continuar fazendo mais do mesmo, as nossas campanhas, as nossas ofertas, mas tem aqui uma porta de entrada que a marca Microsoft nos chancela. Gente, desculpa. Obviamente, eu tô com tosse no meio da live, aqui viria uma crise de tosse. Não tem como ser diferente, né? A vida como ela é. E a gente começou a olhar uma oportunidade que a gente tinha e a gente lançou uma campanha chamada, é um projeto, é mais do que uma campanha, tá, gente? Vou ser muito humilde aqui em dizer que campanha é só um pedaço do que eu faço. Mas tem um grupo de pessoas que se juntaram e a gente criou um conceito, vindo até do time de liderança, dizendo o seguinte, qual o impacto real que a gente pode fazer no nosso país? E a gente falou, puxa, somos todas pessoas que hoje somos consideradas extremamente felizes e muito privilegiadas por estar numa empresa como a nossa. A gente tem um suporte humano interno fantástico, com diversas ferramentas que nos suportam para garantir que a gente passe por esse processo que a gente está e é novo para todo mundo, e o que a gente faria para o mercado. E aí a gente lançou uma plataforma chamada Microsoft Mais Brasil. A gente teve um cuidado especial com o nome, porque a gente também falava assim, a gente não quer também falar que a gente é o máximo, mas é a gente junto ao nosso país. O que a gente pode, dentro dos nossos conhecimentos, do que a gente já tem, trazer para o mercado. E tem alguns pilares, se as pessoas, eu imagino, né, como comportamento humano, a gente já entra nessa hora, ouve alguma coisa, a gente entra no Google ou no Bing, já vai lá e fala assim, o que é Microsoft Mais Brasil? Vocês vão achar quais são os 3 grandes pilares, mas tem um deles que é muito bonito, que é a história do impacto na sociedade, pela perspectiva de empregabilidade. A gente, na Microsoft, um dos pilares que a gente tem é a parte de capacitação de pessoas. A gente tem plataformas maravilhosas de capacitação e a gente sempre olhou para essa plataforma de capacitação, que a gente chama de skilling, e o mercado tem adotado muito essa palavra, para os nossos clientes e para os nossos parceiros. Mas o volume de informação e de curso, seja técnico e não técnico, que a gente chama de soft skills, né, que são as competências mais sutis que a gente tem, são imensos. A gente falou, opa, isso daqui pode se transformar em algo brilhante. As pessoas, para elas conseguirem aumentar a empregabilidade delas, elas têm que começar a ter acesso ao máximo de conteúdos com competências diversas, respeitando a individualidade dela, respeitando o que ela quer como profissão. E aí a gente fez algumas parcerias no mercado, uma delas com o LinkedIn, naturalmente, o LinkedIn é da própria Microsoft, né? Mas assim, a gente tem diversos treinamentos do LinkedIn que a gente abriu a plataforma, tirou os custos de acesso delas e ofereceu para o mercado. E, incrivelmente, isso é um projeto global, mas a gente se apropriou no Brasil dizendo o seguinte, a gente quer ser top nesse negócio, a gente não quer brincar de só divulgar dentro de um conceito global. E a gente fez disso a gente ser o top 3 no mundo. Gente, ser top 3 no mundo, eu brinco que passar os Estados Unidos para a gente não tem nem como, porque o conteúdo é todo em inglês, né? E passar a Inglaterra, eles estavam lá, a gente deixa eles quietinhos, mas a gente falou assim, ser o terceiro do mundo atrás de todo o resto fica para lá, foi fantástico, era tudo que a gente sonhava. E tem toda uma outra plataforma com conceitos de tecnologia e que a gente acabou de fazer uma parceria com o governo federal também, com o Ministério, mas aí é técnico, que é a Escola do Trabalhador. A gente chama de caminhos de conhecimento. É isso que a gente pode fazer de diferente. Isso tudo gratuito, gente, não tem nada por trás disso com cunho comercial, mas sim capacitar as pessoas para que a gente ajude o país numa retomada.
as pessoas a terem mais conhecimento para empregabilidade. Esse é o lado mais humano que a gente tem. Isso é a essência do meu trabalho. Eu falo que o meu trabalho tem 2 posicionamentos muito claros. Um é, eu estou aqui para facilitar a vida do time de vendas, gente. No final do dia, é esse meu dia a dia, é assim que eu trabalho com a corporação, é assim que eu trabalho com o time da Regional da América Latina, é aqui que eu vou. O outro é o que eu posso fazer realmente do lado mais humano para suportar as pessoas, principalmente nesse momento. Então, acho que o convite sempre é o que nós, como seres humanos e privilegiados, cada um dentro do seu estilo, pode fazer de diferente para impactar uma ou mais pessoas no dia a dia. E tudo isso sempre, né, Edson, acho que eu passei até meu tempo aqui também, dando gancho para a Ana, com esse amor carinhoso que a gente tem por privacidade, e a gente fala que, de novo, é olhar a pessoa no centro disso tudo e respeitá-la dentro de todas as normas e regras. Obrigada, pessoal. Obrigada, Aninha. Obrigada, professora. Obrigado, Luciana. Sempre muito gostoso te ouvir, viu? Obrigado mesmo por trocar essa experiência. E você já fez a ponte com a Ana, viu? Fizemos a ponte. Então, já ficamos com a Ana, que é gerente de privacidade da Microsoft para América Latina e Canadá, não é isso? Isso. E agora com os dias aí de um semi-Covid, né? Tipo, tomei a vacina e fiquei com a reação da vacina. Ah, meu Deus. Muito bem, obrigada. Eu agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês, aprender com vocês e também dividir um pouco de como é que a gente aplica privacidade no mundo dos negócios e para ajudar na inovação, porque a privacidade não é um bloqueio de negócios, não deve ser uma preocupação, mas deve ser alguma coisa que a empresa possa trazer como um diferencial no dia a dia para o cliente. Então, eu vou conectar as 2 conversas, a conversa do Paulo e da Luciana. Do Paulo, quando ele diz sobre o oceano azul de oportunidades, de novas oportunidades, informação é uma nova oportunidade, dados são oportunidades. Empresas fazem uso dos dados e começaram a ter servidores e servidores com dados coletados dos clientes, das pessoas, e privacidade vem para regulamentar o uso dessas informações. É só isso que a privacidade veio fazer. Ela não veio impedir o uso de informação, ela veio regulamentar o uso das informações. Então, teve um grande movimento na Europa com a regulamentação do GDPR lá, e a gente sabia que, assim que ela fosse implementada, essa onda iria para vários outros países, e como a gente vê, a implementação de uma nova lei no Brasil. Então, eu não vou falar sobre lei aqui, mas eu vou falar de como essa lei traz oportunidades no mundo onde temos aí um oceano de informações na mão. Então, a lei aplicada corretamente, ela devolve para você o direito de usar a sua informação. Então, você é o dono da sua informação, é isso que a lei diz. A Ana Cláudia, o Edson, o Paulo, a Luciana e todos que estão assistindo são os donos, detentores da informação. Então, você permite que a empresa use a sua informação para fazer negócios com você, do jeito que você gostaria. Não o contrário, simplesmente a empresa toma posse da sua informação e começa a usá-la para benefício próprio. Então, a gente vê aí uma série de leis novas que impactam anúncios, advertising, entendeu? Que usam o perfil da pessoa como target para anúncios, isso tudo são regulamentações que começam a aparecer. Então, voltando você é o dono da sua informação, você é o responsável e você tem o direito de pedir para as empresas com quem você quer fazer negócio, com quem você quer ter uma conversa, o direito de pedir para editar, para trocar, para modificar, para entender que informação que ela está coletando sobre você. Então, é isso que está escrito lá na lei, traduzindo simplisticamente, é isso que as empresas, na hora que recebem a lei, olham e falam, eu tenho que adaptar os meus sistemas e minha forma de fazer negócios
para devolver para o cliente o direito de usar a informação dele do jeito que ele quiser. Então, na hora que a gente traz isso para o ambiente da Luciana, que é a pessoa de marketing, a minha cliente interna, e que coloca o cliente no centro dos negócios e diz, quero fazer uma comunicação para esses clientes, como é que eu vou entrar em contato com esses clientes? Clientes existentes, clientes novos, como é que eu converso com esses clientes? É aqui que privacidade entra. Então, o cliente, para começar a receber uma comunicação da sua empresa, ele tem que ter te dado um consentimento, uma autorização. Oi, Microsoft, oi, Apple, oi, Google, eu quero receber informações sobre os seus produtos e serviços. Eu quero participar de um evento seu. Eu chego lá numa caixinha e clico sim, eu quero receber informações sobre esses produtos. E aí a empresa começa a conversar com você. O que a gente vê em algumas empresas é essa a diferença entre empresas que são respeitosas com privacidade com as que ainda não implementaram as leis de privacidade nos seus processos internos de vendas e marketing, é que muitas vezes você entra no site de uma empresa, começa a pesquisar sobre os produtos dela e serviços, e de repente o seu telefone toca. Oi, Ana, você quer mais informações sobre esse produto? Você fala, ué, não pedi para ninguém me telefonar. É esse o respeito que a gente tem que oferecer para o cliente. Ele está no centro, ele não pediu para receber uma ligação. Ele não pediu para ser contactado. Como é que você coletou a informação dele sem autorização dele? Então, é isso. Na hora que se você é uma empresa que desenha processos, se você faz desenvolvimento de software, se você tem uma lojinha, se você tem uma empresa grande, média ou pequena, a forma com que você coleta os dados dos seus clientes tem que ser transparente para o cliente, de que ele faz parte do seu database. E ele tem o direito de saber que ele está lá. No dia que você ligar para um cliente, ele não vai tomar um susto dizendo de onde é que veio essa ligação. Entendeu? Então, essa é a parte do consentimento, do entendimento de que os dados que estão no database da Microsoft, por exemplo, que é onde eu trabalho, eles não pertencem à Microsoft. Eles estão lá porque você, cliente Microsoft, cliente Xbox, cliente LinkedIn, permitiu que a Microsoft coletasse esse dado e vai fazer negócios com você, vai mandar em comunicações, e você tem todo o direito de dizer, não quero mais receber. Esse é o outro grande ponto. Você tem que ter controle e a opção de um dia sair desse banco de dados, dizer, não me faz mais sentido ter receber essa informação. Então, a inovação chega do ambiente onde você, empresa, tem uma série de informações de clientes, você precisa organizar isso de uma forma onde, se você receber uma requisição externa de alteração de dados, de qualquer informação, qualquer cliente fazendo um pedido para você, você seja capaz de entender onde é que está esse cliente e capaz de responder a pergunta dele. Segunda coisa é, dessas informações que você tem, segmentá-las para que o cliente corporativo não receba informação de informações de consumo, respeito entre o que é que o cliente quer entender, entendeu? Você pode ter a conta num banco, mas pode nunca querer ter um financiamento nesse banco ou o seguro do banco. É respeitar a informação também nesse ponto. E conectando um pouco mais o direito do cliente, é dizer, cliente, eu tenho aqui as suas informações, vou conversar com você e estou aberto se você quiser ou não, não quiser mais conversar comigo. Então, privacidade é isso, é traduzir a lei para processos internos. Então, você tem que levar em conta a indústria onde você trabalha. Então, imagina quanto de responsabilidade tem uma empresa que trabalha com dados de saúde. Temos aqui o COVID, não é? Um quanto de respeito tem que ter uma empresa que trabalha com órgãos públicos que têm informação de nossas informações judiciais, nossas informações de dados. Eu fico estarrecida quando eu vejo uma pessoa cantando o RG dela num caixa de supermercado, CPF no caixa de supermercado.
Esse é um dado sensível, é um dado seu que você financeiramente é identificado. Então, cuidado com os dados que você provê, cuidado com os dados que você pede para o seu cliente. Então, peça sempre os dados que façam sentido para o seu negócio. Então, eu vou dar um exemplo simples. O nosso escritório no Brasil é um prédio e tem a recepção lá embaixo. A gente, na hora que recebe alguém lá embaixo, a recepção que pertence ao prédio, não pertence à Microsoft, que o prédio tem vários escritórios, pede os dados da pessoa, um RG, pede o nome, identifica a pessoa e sobe. Quando a gente faz eventos, as pessoas falam assim, Ana, eu preciso receber os dados do RG da pessoa, porque preciso passar para a portaria. A Ana Cláudia, que é de Privacy, diz, RG não faz parte dos dados de negócio da Microsoft. Eu não uso RG para fazer negócios na Microsoft. Eu não vendo nada diretamente, a gente tem revendedores que vendem. Eu não preciso desse dado. Ô, Luciana, você que vai fazer o evento, você pede para o dono, lá para a recepção, que é a dona da informação, que precisa dessa informação, para ela recolher a informação, não a Microsoft. Você vê que a gente tem que ser seletivo naquilo que a gente recolhe de informação, porque você acaba sendo responsável pelos RGs das pessoas. E isso não faz o menor sentido para os dados que a gente precisa ter para fazer negócios dentro da nossa empresa. Então, quanto mais, melhor? Não. Quanto mais responsável, melhor. Identifique o que é que precisa ser usado como informação de acordo com os negócios da sua empresa. Sua empresa de saúde, sua empresa de vendas, a sua empresa é de tecnologia, o que é que faz sentido para você? Porque senão você pode se responsabilizar por informações. Então, aqui eu vou fechar meu pitch falando que o futuro é que o cliente está dentro, está no centro das nossas execuções, está no centro de tudo que a gente tem que fazer. E esse cliente, ele vai escolher as empresas também, não só as empresas escolhem o cliente. Então, o cliente vai escolher a empresa que tem confiança, que tem respeito com os dados dele, que tem segurança conectada a esses dados. Ninguém faz negócios com quem tem problemas de segurança de bancos de dados, por exemplo. Então, privacidade e segurança andam juntos, sendo que o cliente, ele de fato, é a figura central para controle dos dados dele. Excelente, Ana. Muito, muito, muito obrigado pela sua exposição. Eu que agradeço. Que isso. Eu mesmo aqui aprendendo, e muito obrigado, sobretudo, por, apesar de destacar Microsoft, também falar para o pequeno empresário, falar para outros Serve para negócios. todas as audiências. Isso é muito importante. Vou investir aqui alguns minutos para eu fazer um certo, digamos assim, um certo wrap-up, como se diz na expressão em inglês. A gente está com esse anglicismo aí, infelizmente, né, Luciano? Que é para a gente, vou falar algumas coisas que eu acho que orquestram de alguma maneira nossas conversas aqui. Vou fazer isso em torno de 3 palavras, que eu acho que são talvez aquelas que são mais relevantes aqui. Uma delas é uma expressão que um autor denominou visão periférica. Eu vou usar essa expressão para, de alguma maneira, levar ou enriquecer humildemente a fala do Paulo. A segunda palavra, uma palavra que está sendo dita muito hoje em dia, talvez bastante na moda, que é a palavra empatia, né? Vamos entender um pouco melhor. E a terceira palavra, que deve ser sempre respeitada e desde a Grécia Antiga recebeu o termo ética, que é associada ao universo que a Ana nos trouxe. Visão periférica, porque, em minha visão, uma das grandes contribuições do Paulo foi, olha, a gente está tocando negócios, tocando nossas vidas, tocando nossas organizações, e é muito comum a gente baixar a cabeça, né? Baixar a cabeça significa, olha para os clientes que atualmente eu atuo, faço as transações que atualmente eu faço, tenho um problema com o fornecedor, não sei o que, um pepino operacional, e assim vai. Eu vou tocando o business as usual, vou tocando nosso entendimento corriqueiro. Uma dessas questões refere-se a clientes e não clientes. Né? A grande maioria das empresas com quem eu interajo conhecem seus clientes. Não é isso?
Teve um cidadão que, inclusive, fez esses contatos, etc., com eventos da Microsoft, etc. A Microsoft é uma empresa de porte imenso, que tem um market share gigantesco, mas muitas empresas não têm essa característica, certo? Isto muitas empresas não se perguntam, olha, por que esse cliente não compra deste ramo? Não somente desta empresa, porque a discussão do share é deste ramo. A mim, me parece que um dos grandes obstáculos é este efeito cognitivo do baixa-cabeça, né? Do estreitamente pensando o cotidiano. Olha, o quanto a gente fala isso em sala de aula, o quanto nós debatemos isso, tanto em projetos de consultoria como em projetos educacionais, que nós temos que ampliar nosso horizonte de pensamento. Então, o Paulo nos traz. Olha, quem é que está próximo a pular fora do ramo e ir para outro, certo? Quem é que não sequer ainda fez alguma relação com este ramo? Assim por diante? Então, esse entendimento precisa ser feito. Às vezes é difícil, do ponto de vista operacional, como eu capturo os dados, etc. Paulo pode fazer alguma ilustração sobre isso. Então, eu acho que eu estou chamando aqui de visão periférica, porque essa terminologia me ajuda a pensar de que eu não estou apenas olhando para o centro, eu estou olhando para as laterais. Uma das grandes questões que, inclusive, são origens de processos inovadores. Quem olha apenas para o mesmo cenário, considera apenas a mesma realidade, vai inovar de que jeito, né? Ué, as minhas referências são as mesmas, né? É esse pensamento divergente, de novas referências, que trará o processo inovador. Então, a segunda palavra que eu quero destacar é aquela que eu acho que está um pouco lugar comum atualmente, que é a ideia da empatia, não é isso? Mas, como tudo que se fala muitas vezes no âmbito das mídias gerais ou das mídias sociais, a gente tem pouca densidade e verticalidade quando falamos de empatia. Empatia talvez seja mais profundo do que falamos, não é isso? Há muitos que discutem sobre empatia. É fácil dizer em palestras ou seminários como esse que a gente precisa ser empático. Mas a empatia é um esforço, tanto organizacional, e a Luciana trouxe isso com brilhantismo, por exemplo, com o uso de tecnologias, talvez, mas é notadamente um atributo dos indivíduos, dos seres humanos. A capacidade de enxergar o outro a partir das visões deste outro. Esse é um ponto que eu acho que a gente pecou na formação do capitalismo, no certo sentido, na nossa formação educacional, quem sabe até na formação com as nossas famílias. Exacerbamos o individualismo competitivo, exacerbamos a ideia de que cada um por si, não é isso? De que o mundo é cão. Precisamos fazer forte competição e temos que nos armar, e é isso que devemos fazer, não é isso? E esse é exatamente o processo contrário da empatia, porque a empatia passa de um exercício que eu acho que começa desde criancinha, de olhar para o outro e sentir-se alegre quando o outro está alegre. A gente em marketing talvez tenha que trazer a identificação de que eu vou me sentir realmente, legitimamente feliz quando o cliente está feliz. Não apenas quando os resultados do bottom line acontecem, apesar de eu também acreditar que é necessário, evidentemente, que isso aconteça. Sabe, a gente muitas vezes considerou clientes como recursos da empresa. Eles servem para enriquecer os acionistas. Os clientes são humanos que têm finalidades que a gente chama de valor intrínseco. E aí, isso a propósito ocorre também com os colaboradores. E temos que deixar de pensar que colaborador é recurso para o meu trabalho. Ele é um recurso no sentido de que ele está sendo aplicado como se fosse uma ferramenta, exclusivamente. Não. Os colaboradores são sujeitos humanos que têm suas próprias vidas e querem suas próprias alegrias, felicidades, plenitude de vida, etc, etc. Eu extrapolei um pouco nessa questão um pouco mais humanística, porque eu acredito que ela seja a raiz das coisas. Não há uma empresa que tem uma proposta de realmente, com legitimidade, compreender humanamente os outros e não acaba não sendo empática. A empatia é decorrente dessa cultura. E, do meu ponto de vista, há muito ainda por caminhar. Estamos falando dela na sociedade é um primeiro passo, mas está longe de ser o passo completo. Não é isso? Há muita estrada pela frente para que nossas relações sejam empáticas, e eu, infelizmente, ainda considero que há até regressos em certos contextos. Não é isso? Bolhas ideológicas, conflitos dos mais diversos pontos, em que os seres humanos encapsulam para si de que o outro é um inimigo, o outro é que deve ser, então, eliminado, reduzido e assim por diante. Né? E essa posição humana, e que a Luciana, em todas as nossas conversas antes, né, Luciana,
eu tenho certeza de que ela é super defensora, aliás, mais do que isso, ela vive, vai ao encontro da fala da Ana, não é isso? É certo que a discussão da privacidade ela foi intensificada a partir da legislação, não tenha dúvida. A Ana faz um histórico muito bem feito, que traz a partir da legislação americana e que, evidentemente, projeta-se no mundo inteiro. A LGPD é a manifestação brasileira disso. E que, lógico, o cumprimento da lei deve ser absolutamente respeitado. Mas a lei, ela deve, no meu ponto de vista, ser posterior, né? Isso é menos relevante do que uma palavra mais poderosa, que é a ética. Não é isso? Então, no fim do dia, mesmo que a lei não cobre, porque as leis são imperfeitas como todas as questões humanas, a ética deve ser o ponto central. Você gostaria que fizesse com você? Essa é uma atitude respeitosa para com o cliente? Isso é efetivamente pensar no outro? O outro está confortável com essa sua postura? O debate da ética dentro do universo dos negócios precisa ser trabalhado. O Dr. Freeman, da Universidade de Virgínia, traz uma expressão que ele chama de falácia da separação. A gente, no mundo empresarial, desde criancinha, parece que aprendeu que ética é uma coisa que se dá no âmbito das nossas famílias, dos nossos amigos, e de que o mundo dos negócios é apartado disso. The business of business is business. Uma frase do Milton Friedman, que eu tenho a impressão, por ser um economista tão reconhecido, que se vivesse em 2021, não falaria o que ele disse em 1960, em outros contextos histórico-econômicos, sociais. Isto é, parar com essa separação. E cada vez mais, em cada uma das decisões, ligado ao consumidor, que é o ponto que a Ana traz aqui, mas ligado às outras relações com os stakeholders, a gente coloca a ética no campo frontal. Do mesmo jeito que nós somos treinados a fazer payback de projetos, seleção de pessoas, treinamento de líderes, em todos os sistemas, a gente tem que ter a imaginação moral. A força de quem está... Imaginação porque antecipa-se aquilo que acontecerá do ponto de vista moral. Aí os autores denominam isso imaginação moral. Então, eu trouxe aqui a minha interpretação e tentei fazer humildemente, Ana, um apanhado dessas questões, e eu quero então abrir as perguntas e nosso diálogo. Acho que até me estendi demais, né? Professor falando dá trabalho, né? Mas, Excelente. Obrigado, Ana. Muito obrigado. Há uma pergunta aqui do Antônio que coloca com preocupação. Eu vou direcionar, Ana, a você essa pergunta. Muito embora você tenha trazido uma questão, eu tenho uma pergunta que está hoje, né? Quer dizer, qual o nível de sensibilidade das questões de privacidade que você enxerga no todo? E todos nós aqui temos experiências de IPA, cara. Como é que você está sabendo disso? Não estou gostando desse negócio. Como é que você vê o grau de maturidade? Acho que talvez você tenha um olhar a partir dos Estados Unidos, mas também você tem um olhar por ser responsável por esse tema na América Latina. Enfim, qual é o teu olhar sobre o estado de maturidade da questão de privacidade, mundo corporativo 2021, hoje? Perfeito. A excelente pergunta e, de verdade, mesmo que a lei, por exemplo, no Brasil, esteja implementada só agora, o que a maioria das empresas, vamos dizer assim, multinacionais que têm ou sede na Europa, ou sede nos Estados Unidos, ou sede em Austrália, todas essas empresas já implementaram a privacidade dentro dos seus processos de marketing, vendas, desenvolvimento de produto, RH, tem uma série de aspectos de privacidade. Agora, tem dois níveis de maturidade, o da empresa que implementa e do consumidor que entende os direitos dele. Então, para as empresas que implementam, eu vou dizer que, quando a gente fala de uma média, uma pequena empresa, ainda tem ou de uma empresa, por exemplo, puramente brasileira, tem um âmbito ainda de implementação que é super natural. Não estamos atrasados, deveríamos ter feito, não. Minimamente, os direitos do consumidor sempre foram respeitados por essas empresas. Então, a privacidade está dentro do direito do consumidor, naturalmente. Então, eu diria que é isso, que não vejo nenhum problema de se estar implementando.
o problema que eu vejo nas empresas é de ignorar o fato de que precisa mudar os processos. Eu tenho a parte de privacidade implementada nos processos de tecnologia, no banco de dados, na recepção do prédio, mas o telemarketing continua te telefonando, continua desrespeitando a sua vontade de receber ou não informação sobre a empresa. É esse tipo de maturidade que eu acredito que precisa ser evoluído, porque o consumidor precisa também entender, que é a outra parte, de que ele precisa ser respeitado. Então, essa a minha opinião. Excelente, Ana, que excelente mesmo. Muito bom, muito bom. Ao longo da minha fala, eu levantei uma bola, dizendo que eu ia fazer uma pergunta para o Paulo. E, Paulo, não é fácil conhecer os clientes, né? Como é que conhece ou não um cliente, né? Como é que eu entendo esse processo? Você teria recomendações? Como você enxerga, Paulo? Você tem ferramentas analíticas que te ajudam nesse processo, e eu acho que é interessante o seguinte: todo o processo de construção de um movimento de Oceano Azul, ele é feito levando em consideração justamente o fator humano. Porque sem isso você tem simplesmente um processo mecânico que eu entro aqui, começo aqui e termino lá. Deixa eu fazer abrir um parêntese aqui. Nas estratégias de competição, normalmente o que acontece é o seguinte: você tem essa estratégia construída no topo da organização e depois ela é implementada no resto da organização. E a gente sabe que no final do dia você perde muito dos objetivos que você estava buscando, porque as pessoas reagem ao processo de mudança. Toda vez que você tem uma estratégia, eu quero sair daqui para ir para lá, você tem um processo de mudança. E as pessoas não são resistentes à mudança, elas podem ser resistentes à mudança. Elas podem não ser, e justamente a metodologia você trabalha para que as pessoas descubram por si mesmas. Então, quando você fala descobrir as dores, por exemplo, o que você faz normalmente? Olha, esse é o ciclo de experiência do cliente no setor. Na grande maioria das vezes, quando você trabalha com executivos e mesmo numa equipe multidisciplinar, as pessoas perderam a realidade do mercado, não tem mais o pulso no mercado. Por quê? Porque terceirizaram os seus olhos e ouvidos, ou seja, você tem tudo jogado nas costas do marketing, e o marketing, por sua vez, usa muito informações de quality, de não sei o quê, ou seja, quando você diz, escuta, vai fazer o seguinte, vai experimentar, se possível for, passar por esse ciclo de experiência do cliente, para que você sinta as dores dele. Eu digo sempre o seguinte: todos nós temos planos de saúde. Legal. Se eu perguntar exatamente quais são os pontos de insatisfação com as operadoras do seu plano de saúde, com certeza todo mundo vai falar. Então você tem esse processo de ir a campo e experimentar por si mesmo, descobrir por si mesmo, que vai fazer toda a diferença. Então, a identificação dos não clientes ele só é possível quando você sai da cadeira, você vai a campo, você observa e você chega à conclusão em primeira mão, aí tem um ponto de dor. Ou pelo menos você fez uma validação daquela sua percepção, você foi ao campo e mudou. Foi o que o hotel fez, o Citizen. Eu fui conversar com usuários frequentes, porque o M vem de mobile, e 5 estrelas, 3 estrelas, e aí ele foi vendo o que ele precisava fazer. E é assim, não tem uma receita do bolo, você tem ferramentas analíticas e tem que ir a campo, tem que conversar. Agora, o Steve Jobs dizia algo muito interessante, né? Se você quer falar de inovação, não pergunte ao seu cliente. Porque o cliente não consegue falar de inovação, ele consegue te dar ideias para melhorar o que você já tem. E você falou em vezes ao periférico, eu achei genial, se me permite. Porque na realidade o que você tem hoje é que você tem um zoom in. Você tem cada vez mais o cliente existente, ele é posto no microscópio. Segmentação, subsegmentação, nicho, que é uma licença poética para enquanto você não incomodar o player principal do mercado, né? Quando você incomodar, ele tira. É isso. E o oposto, para você criar mercados, você tem que fazer o zoom out. Você tem que sair da visão micro de onde quais são os níveis de não clientes que eu posso acessar.
É completamente diferente. Então, eu me alonguei um pouquinho na resposta, mas juntei as duas coisas. Excelente, mas como você está dizendo, Paulo, essa questão de ir a campo, quando você fez uma observação qualitativa, até você um pouco etnográfica, né, do tipo, como, assim, não se conhece o cliente apenas atrás de um dashboard, né? Conhece o cliente também nisso, que tem muita verificação. Em loco, né? Então, eu costumo dizer que, assim, nada mais revelador e interessante que o diálogo que a gente tem. Isso que a gente acaba observar, né? Desde que a gente tem a empatia, que é a questão que eu vou levantar para o Luciano. Luciano, nas nossas conversas, né, a gente tem falado muito sobre o humano, e a Luciana se apresenta primeiro como uma mulher com 2 filhos. Isso eu acho muito bacana, Luciana. Isso, e é o papo que eu quero conversar. Seres humanos são, consumidores são humanos. E como que a gente exerce essa empatia? Eu acho que um ponto particularmente interessante da Microsoft, uma empresa enorme, não é fácil, né? O que você acha? O Edson, eu fui anotando algumas coisas durante a sua fala das 3 principais expressões aqui, né? De visão periférica, empatia e ética, que você acabou trazendo para a Ana ou para o Paulo. Mas tem um gancho que o Paulo falou aqui da questão da visão periférica, do zoom in e zoom out, né? E é verdade, a gente percebe que hoje, com todos os dashboards, com análises que a gente mergulha muito a fundo. É o que eu falo, dentro de um determinado cliente de grande porte, eu sei o que aquelas 1000 pessoas que consumiram o conteúdo. A gente tem algoritmos que falam até quanto tempo a pessoa ficou, como ela ficou. Só que é tão interessante, porque a hora que ele falou sobre o zoom out, né, quando a gente sai desse granular e a gente sobe a questão da inovação, me veio, tá? Eu anotei aqui na hora, falei, eu não posso perder esse gancho, que é uma perspectiva da diversidade e inclusão. O Edson sabe que eu sou uma outra apaixonada, é um outro tema, a gente poderia fazer mais uma hora de conversa aqui em cima disso, só por paixão do que todo mundo, até pessoalmente, vive. Mas foi legal porque tem um desenho que a Microsoft divulga de que a inovação vem a partir da inclusão que a gente faz, né? E eles colocam que isso, eu vou dar um exemplo bem clássico, aqui, bem simples para vocês do que significa isso. Dentro da Microsoft, eles começam a olhar que a gente busca inovação dentro de produtos já existentes quando a gente olha o momento da diversidade que a pessoa está. Então, a gente normalmente fala muito de diversidade pelo aspecto permanente. Então, a pessoa tem uma deficiência permanente. Mas tem outros 2 campos da deficiência, que é a sazonal e a momentânea. Eu adoro, eu não achei esse slide, até eu falei, putz, não vou me distrair daqui, mas assim, eu vou trazer de forma simples. Uma pessoa que tem, por exemplo, uma deficiência no braço, que não tem uma parte do braço, um dos membros. Isso é uma deficiência permanente. A gente precisaria pensar em desenvolvimento de produtos, como, eu não sei quantos de vocês usam, mas a gente tem aqueles que são os microfones que ditam texto. Tá? Então, dentro do Word, você abre e você fala, eu vou ativar ele e eu vou digitar um texto desde digitar. Isso para uma pessoa que não tem parte de um membro é super útil. Mas aqui nunca ninguém quebrou o braço ou teve uma tendinite que não pode. Isso é uma questão sazonal. Então, eu passei por isso na pandemia. A história de limpa a casa, usa coisas que, equipamentos que eu não estou acostumado. Fiquei 3 semanas com o braço imobilizado. Eu tenho que fazer revisão de pessoas, eu tenho que fazer textos desse tamanho. Pelo amor de Deus, o que eu faço agora para digitar isso? Eu ditei os meus textos. Então, ou seja, algo que foi baseado numa inovação de produto, que é a ativação de um microfone, para a gente poder ditar realmente um documento desde digitar, que foi pensado para uma deficiência permanente, eu utilizei no momento sazonal que eu estava com o pulso imobilizado. Mas isso não serve também para um pai que está carregando um filho no colo e que tem que ditar um texto, de repente, no seu celular, porque hoje essa é a realidade que a gente tem. Isso é um momento, o momento dele que ele teve que pegar um filho no colo ou socorrer alguém enquanto ele fazia. Essa é uma outra perspectiva de inovação que a gente precisa olhar. É o mesmo produto, eu estou falando aqui do Word, ou eu estou falando de um controle de Xbox que foi adaptado, baseado em necessidades do usuário final. E aí a gente volta de novo
para falar sobre pessoas, né, Edson? Acho que esse é para mim o grande ponto. A inovação, quando a gente olha com muito cuidado, com muita atenção para o ser humano, a gente acha coisas incríveis, que você falou da empatia, né? Eu falo que, putz, a questão da empatia, você até falou, a gente tinha a expressão de se colocar no sapato do outro, né? Quanto a gente usou essa expressão, mas na verdade não é sofrer junto com o outro, mas é realmente acolher o que o outro está sentindo, o que o outro está te falando sobre isso. E eu essa semana retrasada, passada, eu passei por uma situação tão interessante, eu ativei minha mensagem de fora, né, daqueles automáticos de autofocus, como a gente chama, e eu coloquei assim, não vou lembrar exatamente, mas assim, peço desculpa pelo atraso em qualquer resposta de mensagem, pois eu estou tentando entregar o melhor que eu tenho para o meu emprego, para o meu trabalho, para o meu dia a dia, mas também poder cuidar da minha família. Uma pessoa de mercado recebeu essa minha mensagem, ela fez um post no LinkedIn falando: esse é o olhar da transformação humana que a gente tem que ter. Todos nós, seja porque eu estou super bem empregada numa empresa que está voando na pandemia, tem um outro que eu tenho que acolher porque perdeu o emprego e está passando por uma situação muito difícil e caótica. O abismo humano está aberto, mas eu não tenho que ser julgada por estar trabalhando e por ter uma bela casa. Eu tenho que ser acolhida por um momento emocional que pode estar me atingindo, assim como uma pessoa que pode estar passando por uma dificuldade de saúde ou financeira também. Então, esses olhares, e foi tão interessante porque eu estava já há 2 semanas com essa mensagem ativada, e essa pessoa, quando ela recebeu e me respondeu, ela falou: eu preciso fazer um post sobre isso. Eu falei: nossa, sei lá quantas centenas de pessoas já viram essa mensagem, e nunca ninguém se pá respondeu dizendo: puxa, que legal você ter esse pedido humano para as pessoas de, se eu não estou te respondendo é porque eu não estou dando conta, mas eu estou tentando fazer o meu melhor. Então, eu acho que é esse cuidado, às vezes, atencioso, naquele momento que também vai trazer a gente para o centro do cuidado do ser humano. E o ser humano, a Ana passou também por um ponto muito... Gente, o ser humano são nossos funcionários também, né? Acho que a gente às vezes esquece que a gente não é uma máquina. Eu falo que a gente não é máquina de moer carne. A gente é uma empresa que, para gerar resultados, a gente precisa olhar o que o outro está do nosso lado vivendo. E o digital, a gente perdeu muito isso, né? Às vezes eu falo, mesmo com câmera aberta, aquela coisa do passou e eu senti que a pessoa não estava bem, o andar, a cabeça baixa, a gente perdeu. Então, a gente precisa estar mais atento ainda. Então, acho que muito a palavra que eu tenho tentado trazer muito é a história de realmente acolhimento. A gente precisa acolher mais as pessoas para que isso se transforme mesmo em impacto no negócio. Gente, não somos uma ONG, vamos continuar trazendo impacto no negócio. Mas acho que é isso, Edson. Também Luciana, muito obrigado, viu? muito obrigada. Já chegando ao final, a Isabela já está conosco. Eu vou só responder brevemente uma pergunta que o Marcelo direcionou mais a mim, mas se vocês quiserem fazer algum comentário, como desenvolve empatia? Bom, desenvolvimento de habilidades interiores, né, de competências que não sejam mecânicas, não é fácil, certo? Eu acho que ela passa pelos seguintes pontos. Primeiro, tem a ver com esses desenvolvimentos que são cotidianos, não espere spa de empatia, certo? Não existe essa coisa, não existe curso intensivo de empatia, não é esse o paradigma é cotidiano. Empatia você faz quando acorda de manhã cedo, empatia com a sua esposa, marido, namorado, namorada, etc. Filhos, você exerce empatia quando vai dormir. Então, tem a ver com esse desenvolvimento cotidiano. E lá para tanto, seu cérebro começa a estar possivelmente mais desenvolvido nesse ponto. O segundo ponto é esclarecimento sobre esse tema. Acho que os seres humanos são competentes quando eles entendem o mundo à sua volta. Então, entender conceitualmente é muito importante. Afinal de contas, é isso. Então, a gente lê mais sobre o tema é bastante importante. E o terceiro exercício que eu colocaria como relevante é o exercício do aumento de referências aí de natureza conceitual, política, profissional, etc. As pessoas são muito frequentemente muito envoltas apenas no seu mundo, não é isso? Então, você tem que ler sociologia, tem que ler matemática, tem que ler cultura, tem que ir a teatro. E à medida que você faz isso, você começa a desenvolver melhor uma certa parte do cérebro, que é a parte que você não é dominador. Eu vou colocar o quarto e último para a gente ir ao final. Literatura.
literatura mesmo. Não estou falando sobre literatura técnica, estou falando de literatura narrativa, sobretudo grandes autores. A literatura, para mim, é um grande instrumento para você, ao longo da leitura, se colocar a partir da visão do outro. O narrador, os personagens. Então, eu vejo que indivíduos que têm um treino de leitura de literatura tendem a ser mais empáticos por não ser um treino cotidiano nesse ponto. Quem disse para mim isso uma vez foi o professor Freeman, também da Virgínia, e que ele faz esse exercício, eu acho, com os seus alunos, etc., eu acho brilhante. Eu ainda pretendo fazer aqui. Quero agradecer a vocês, estamos super em cima da hora. Paulo, pelas suas excelentes colocações, da altura de alguém que assumiu a posição de C-Level em multinacionais e que está hoje apoiando empresas no sentido de procurarem novos espaços, né? Isso de não apenas explorarem os mercados atuais, mas os novos. A você, Luciana, por comandar o marketing de uma das empresas mais admiradas do Brasil, eu vou dizer que mais admiradas por mim, com certeza, e faz isso com brilhantismo, faz isso com paixão. Quem conhece a Luciana vê isso no seu olhar e a sua ação. E a você, Ana, por conduzir um dos temas mais importantes, não apenas para a Microsoft, mas para a sociedade brasileira. O mundo de dados, cada vez mais o mundo de dados. Não discutir a questão ética e legal dos dados é deixar um ponto absolutamente. Então, eu tenho na Ana uma pessoa que está debatendo um dos temas mais relevantes para a humanidade, porque nós vivemos um mundo, uma sociedade de dados. Agradeço a todos os participantes também. Eu que agradeço. Muito obrigada, professor. Sempre disponível. Um abraço a todos. Obrigado. Prazer enorme. Eu agradeço também ao professor Edson Barbeiro, senhora Ana Cláudia, senhora Luciana e senhor Paulo Simas. A gente faz agora um intervalo até o meio-dia e retornamos com o painel Conexões, Inovação Aberta e Sustentabilidade no setor de alimentos com o caso All for Food. Até o meio-dia. Poder fazer escolhas significa conquistar um dos maiores desejos da humanidade, a independência. E o Sebrae abre as portas para pessoas que escolheram a independência e transformaram sonhos em projetos de vida, que ajudam a gerar empregos, desenvolver a sua comunidade e a transmitir a cultura empreendedora no país. Um lugar onde todos têm liberdade para escolher, inclusive escolher empreender. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.